A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você que vai ouvir a oração da noite de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Momento com Deus, de fé em fé. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração na noite de hoje. Nós temos observado, na verdade, que tem acontecido muitas coisas na face da terra, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E nós que servimos a Deus não somos pegos de surpresas, porque o Senhor, Ele nos orienta na sua palavra o que vai acontecer. E quando nós olhamos para o mundo, nós estamos contemplando a palavra de Deus se cumprindo, mostrando que Jesus está perto de voltar. E o Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordenança. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. No livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 11, diz assim: quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Esse versículo 11 fala a respeito das pessoas, daqueles que não dão crédito às profecias da Bíblia, as profecias da qual Deus coloca na boca de profetas. A profecia da parte do Senhor. De que, irmã? De que vai haver um juízo sobre a humanidade. De que vai haver uma condenação eterna para aqueles que não dão ouvido à profecia desta palavra aqui. Então, esse versículo 11 diz a respeito dos que não dão ouvido à profecia da palavra de Deus. E também trata com nós que servimos ao Senhor. É que nós que servimos a Deus, nós vivemos uma vida de santidade, de busca e de obediência ao Senhor. Então, aqui está falando sobre a vida do crente também, que o crente deve continuar perseverando a sua salvação até a vinda do Senhor Jesus. Então, esse versículo 11, ele diz respeito àqueles que não dão ouvido à palavra da profecia deste livro e aqueles que servem ao Senhor e continuam caminhando e perseverando a sua salvação na presença de Deus. Os que não querem dar ouvido à profecia revelada na Bíblia continuam se afundando no pecado, continuam se afundando em seus desejos, prazeres e conceitos, porque preferem andar naquilo que elas acham que é melhor para elas. Então, elas desprezam a palavra de Deus. Mas nós que um dia reconhecemos Jesus como Salvador da nossa alma, devemos continuar, meu irmão e minha irmã, perseverando a nossa salvação, sem olhar para trás, confiando e esperando na vinda do nosso Mestre. A palavra do Senhor Jesus fala, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, ela é um testemunho de que Deus enviou a salvação para a humanidade, mas a humanidade preferiu andar nos seus próprios conceitos e prazeres. Então esse versículo 11 está retratado as pessoas que não dão ouvido à profecia da Bíblia, que relata e diz que um dia toda a humanidade passará por um juízo diante de Deus. E aqueles que não deram ouvido à profecia deste livro vai sofrer eternamente.
A palavra do Senhor para você que vai ouvir essa mensagem na noite de hoje está se cumprindo. E se você escolher continuar no caminho que você tem andado, fingindo-se de surdo, porque você ouve, mas não quer dar ouvido à verdade de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer que se você ouvir a verdade da parte de Deus, você será liberto, você será perdoado, você será salvo, você será santificado, purificado pelo poder do sangue de Jesus. Mas se você continuar ouvindo e não dando importância à profecia deste livro, você sofrerá o dano da segunda morte e não será digno de entrar na morada de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, ou seja, aquele que não acredita, que não dá importância para aquilo que Deus fez ao nosso favor, que foi enviar Jesus, que foi dar o seu Filho por nós, por amor a nós, esses receberão dano da segunda morte e não entrarão no reino de Deus. Então, meus queridos, a palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz que aqueles que não reconhecer Jesus como Salvador da sua alma, não entrará no reino de Deus, não entrará no céu. Aqueles que continuam andando em um caminho dissoluto, em um caminho que na sua mentalidade é bom, esses serão destruídos eternamente. Irmã, Deus quer isso, Deus não quer isso. É por isso que o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer que te ama, que tem um plano de salvação sobre as nossas vidas. E esse plano de salvação é Jesus de Nazaré. Sabe qual é o erro das pessoas hoje em dia? E em toda a geração que já passou, é que as pessoas, elas acreditam que dependem delas mesmas. As pessoas, elas têm a tendência de depositar suas confianças em mérito homens. Homens que não podem fazer nada, homens que, se for tirado o poder deles, eles são pessoas normais. Então as pessoas, a humanidade, elas atribuem as suas confianças em homens, em pessoas. Quando na verdade, você que vai ouvir essa mensagem, deve atribuir a glória e a confiança somente a Deus. Porque o homem não é nada, meus queridos. Nós não somos nada. Deus é quem é tudo. Deus foi quem nos criou. Deus é quem nos dá a vida. E em todo tempo o Senhor nos chama para o arrependimento. Aqui nesse versículo vai falar de muitas coisas. Vai falar de quem vai entrar no céu e também de quem não vai entrar no céu. No versículo 13 ao 14, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, Jesus está dizendo, não tem outro. Eu sou o único. Eu sou o único que pode te tirar dessa condenação eterna. No versículo 14 ele continua falando: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ele está falando do céu. No versículo 15 ele continua falando: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Essas pessoas que o Senhor Jesus mencionou nesse versículo 15, está referido a pessoas que não se arrependem. Está referido a pessoas que amam a maldade e que se entregaram totalmente às trevas. E para elas não houve salvação, não porque Deus quis salvar. Não, Deus quer salvar. Entenda, Deus quer salvar. Entenda, Deus quer salvar. É porque elas não quiseram se arrepender. Por isso elas serão condenadas eternamente. O Senhor Jesus, ele fala: e qualquer que ama e comete a mentira. Meus queridos, a mentira, ela é o pecado. Sabe por quê? Porque quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Satanás contrariou a palavra de Deus na mentira para enganar Eva e Adão, para que eles comessem daquele fruto que o Senhor ordenou que eles não comessem. Então a mentira vem do maligno. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira.
Então as pessoas que vivem de mentira, as pessoas que vivem de aparência, as pessoas que mentem 24 horas, essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Por quê? Então, meus queridos, a verdade do Senhor, ela nos transforma, nos liberta, nos santifica, nos purifica. Então, aqueles que baseiam as suas vidas na mentira, baseiam as suas vidas naquilo que não é verdade e amam fazer isso, amam praticar a mentira, essas pessoas, elas jamais entrarão no reino de Deus, porque foi através da mentira que Satanás corrompeu a criação do Senhor. Então, a mentira é o pecado, porque a mentira nos faz praticar coisas que não agradam ao Senhor. A mentira também mostra que o ser humano pode se corromper com qualquer coisa. A mentira também traz destruição para nossas vidas. A mentira pode tirar você do reino de Deus. A mentira pode impedir que você entre no céu. Então, se você vive numa vida de mentiras, se você só vive mentindo, deixe essa prática. Confesse a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, o seu caminho ao Senhor. Porque o Senhor tem salvação para toda a humanidade. Deus não veio salvar a quantidade, Deus veio salvar toda a sua criação. Então, cabe a cada um de nós reconhecer esse Deus como o Senhor da nossa vida e entrar no reino dele pelas portas, através do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, que agora eu vou orar por sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estar falando da tua palavra, de estar pregando o teu evangelho. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor alcance cada vida que vai ouvir essa palavra que veio do teu céu, Pai. Que o Senhor possa trazer transformação, libertação, consolação, livramento e vida sobre a vida desta pessoa que vai ouvir essa mensagem, esta oração da noite de hoje. Obrigada por esta noite, obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, obrigada pela vida, obrigada pela salvação. Obrigada por tua palavra que é verdadeira, que é eficaz, que é justa, que é poderosa e que tem o poder de transformar, tem o poder de libertar, tem o poder de nos livrar, Senhor, da condenação eterna que foi preparada para Satanás e os anjos que se rebelaram contra o Senhor. Não foi para nós, Pai, foi para Satanás, mas por causa do pecado nós também podemos ser condenados. Mas Jesus, ele veio para isso, para nos livrar desta condenação eterna. Então não desperdice a salvação que Jesus trouxe para nossas vidas, para a sua vida, mas entregue o seu caminho ao Senhor, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, não só na sua vida, mas também vai se estender sobre a sua família e sobre toda a sua parentela. Amém? Agora eu quero pedir a você para compartilhar essa mensagem. Ative o sininho da notificação clicando na opção todas. Também curta para que essa palavra seja compartilhada para aqueles que necessitarão ouvi-la. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço, a paz do Senhor.